Na minha época, não. Na época, assim, metal mesmo, até 90 e pouco, não. Não tenho, cara. Quem teve depois uma loja, assim, que foi o Cassião, né? Teve uma lojinha ali embaixo. Foi a única, assim, que no finalzinho, assim, que começou a ter, foi ele só. Mas aqui em Rio Preto, até camiseta pra comprar não tinha aqui, cara. Tinha que comprar em São Paulo. Ou, vou falar de um cara, pedir pro Saeg pintar. Você lembra disso? Não. Lembra disso? Pô, cara, quem não mandou pintar essa camiseta do Saeg, bicho? Aí depois que eu descobri a técnica, não mandei mais não. Sabe aquela técnica do papel de seda? Você põe papel de seda, um negócio, desenhava, depois você vinha com branco, riscava, camiseta preta, você põe papel, põe um carbono por baixo, põe o papel em cima, riscava e marcava a camiseta, você vinha e só contornava. Aí eu descobri a técnica. Puta, cara, mas só na branca dava certo, né? A preta não dava. Ah, barato, cara. Até conseguir a camiseta. E outra coisa, uma coisa que eu tinha da época era de fazer as coisas. Eu fazia minhas munhequeiras, eu fazia umas munhequeiras que vinham até na mão, eu fazia meus cintos. Eu tinha o dom de fazer. Eu sempre fui meio artesão, sabe? Assim, entendeu? E eu fazia pra mim, fazia pros caras pra vender. Comprava o couro, comprava as taxinhas. Quando eu conseguia ir pra São Paulo, eu já trazia algumas coisas diferentes. E eu comprava aqui eu comprei até as maquininhas de furar, né, punção, comprava couro preto e fazia. E a molecada comprava? O molecada comprava. Não tinha, cara. Raramente tem em São Paulo, pouco, e aqui eu fazia. Mas eu acho que uma coisa que deu um impulso muito grande aqui em Rio Preto, isso aí não tem a menor dúvida, assim, eu acho que foi como o Rock in Rio foi um salto pro metal no Brasil, eu acho que o salto pro metal em Rio Preto foi a loja do Cássio, né? A Alternativa, quando ele montou a loja em 88, acho que foi, né? 87, 88, não me lembro, você se lembra, Adriano? E eu me lembro que eu não conhecia ninguém ainda e eu vi uma matéria no jornal, Rio Preto abre uma loja especializada em metal e tal. E eu e meu irmão fomos até lá, porque isso a gente era moleque, tinha 88, eu tinha 12 anos. E fomos lá para ver. Eu me lembro que uma das primeiras coisas que eu vi, assim, até esses dias eu estava conversando com o NASA, uma coisa bem bacana, que foi aquela capa da Rock Brigade, que tem a Doro, que a blusa dela abre. E acho que foi logo que saiu essa Rock Brigade, e eu cheguei lá, tinha a Rock Brigade assim, na vitrine e tal. E aí você conhece... A gente tinha que comprar CD, né, cara? Tanto para comprar CD quanto para se reunir, tomar uma cerveja e ouvir som, né? E parece que acabou isso hoje também, né? A gente só tem alérgicos, né? Que parece que também não está mais vendendo CD lá, porque ninguém compra, né? Internet, né? Infelizmente. Mas era... Depois desceu para 15 de novembro. 15 de novembro. 15 de novembro foi a pá de cal. Ali foi a pá de cal. Já não tinha mais o movimento, já não tinha mais aquela quantidade de pessoas. É que também foi já a época, né? Já entrou os anos 90, onde começou aí que eu falo, o indie, quando começa a existir muita mistureba, é que perde força. Aí foi quando a música em si ela começou a perder o conceito de heavy metal, começou a haver uma mistureba geral, ninguém mais curtia, todo mundo curtia tudo, não curtia nada, o pessoal já não tinha interesse, começou a ver o acesso à internet, aquela coisa. Então, até que ano foi? 90, eu lembro isso. Oi? 92, por aí. Por aí, né? Até 92 foi quando aguentou e depois já não teve mais nem... Era banda, tipo, na época de 1980, quando estava começando o heavy metal no Brasil, nós tínhamos a possibilidade de mandar cartas, né? Mandar carta pro Igor do Sepultura, o Max Cavaleira, Dorsal Atlântica, o pessoal do Taurus. Lembra, até foi engraçado, Dorsal Atlântica lançou aquele disco, né? Duplo Overdose. Raridade. Esgotou, os caras mandaram a capa do disco autografada, que falou, o disco a gente não tem, cara, mas a gente manda a capa pra vocês. Pelo menos põe aí pra dizer que tá... Era legal isso, como o meu irmão comentou, era legal por causa da proximidade das bandas. A gente tinha um contato mais direto. Você chegar, receber na tua casa uma carta escrita pelo próprio punho, assinada pelo Max Cavaleira. E era tudo no intuito, porque todo mundo se sentia no mesmo barco. Ninguém se sentia, eu sou o Max Cavaleira e você é um fã. Não. Todo mundo se enxergar assim, cara...
eu tô batalhando para crescer. Tô precisando Você é muito importante para mim. Me aí. ajuda que eu te ajudo. Ó, tem esse material. Ó, tinha bandas dessa época, a gente mantinha contato aí lá da Cogumelo, que os caras mandavam material de outras bandas, até ó, ajuda a divulgar essa banda também, legal, é irmão nosso, aí passa aí adiante. Quer dizer, então dali você ia conhecendo outras bandas, Chacal. E todo mundo do heavy metal daquela época trocava correspondência com as bandas, né? O nome de Rio Preto saiu, naquela época, saiu quase todos os discos, Taurus, Holocausto, Agradecimento, citado o nome, Dorsal Atlântico. O Sarcófago colocou, Holocausto colocou. Witch Hammer, pô, eram as bandas famosas. Chegou a citar até num vídeo deles, né? Que eles fizeram um documentário, eles citaram o Rio Preto. Chegaram a citar o pessoal de Rio Preto. Então era legal isso, todo mundo se sentia, né? Ninguém se sentia acima de ninguém. Todo mundo queria se ajudar para poder fazer a coisa fluir, coisa existir de verdade. Que a gente sonhava em ter um Rock in Rio com autêntico Rock in Rio, né? Com bandas que a gente queria escolher para estar lá. E não como a gente agradecia o que tinha, né? O que vinha na época. Mas na época a gente sonhava em ver essas bandas tocando lá. A gente sonhava em ver pelo menos uma dessas estando lá, o Sepultura que seja. Sepultura, na época, né? O Sepultura, um Overdose, um Taurus, que são bandas... Que eram as bandas que a gente curtia. A gente via que era... Dava uma força, o cara batalhava pelo espaço, batalhava com... Igual a gente estava batalhando aqui, eles estavam batalhando na cidade deles. A Alternativa, ela foi um capitalizador? A gente poderia falar isso? Um polo, né? Um polo. A Roda foi o começo de tudo de Rio Preto, e a Alternativa foi a possibilidade do pessoal trazer pessoas de outras cidades, né? Outras cidades também vinham. Então, nós tínhamos aqui da região, tinha gente de José Bonifácio que vinha aqui de sábado aqui. Ele ficava isolado lá, vinha para cá, Monte Brasível, Fernandópolis, Votuporanga, Bebedouro, lembra? O pessoal descia verdadeiras galeras, de pessoas, grupos, né? Vinha aqui para trocar, conversar, comprar. Poder estar junto. Poder estar junto. A Alternativa foi... O legal da Alternativa naquela época foi isso. Surgiu muitas amizades verdadeiras, amizades reais, né? Dali saiu muitas bandas, saiu muitas pessoas que hoje estão por aí, esparramado, né? Mas lembra. Você tromba com a pessoa até hoje, a pessoa lembra. Você era da Alternativa, porra. Quer dizer, Ela foi pra Galeria São Luís? Ela foi pra Galeria São Luís e depois Na Galeria São Luís foi trash pra caramba, é um local escuso, um local escuro. O pessoal dos vizinhos começou a incomodar muito. Que não tinha um aspecto comercial, né? Eram praticamente salas comerciais, então não era próprio para loja. Não era próprio para loja. Era uma portinha que entrava. Até hoje não decola nada lá dentro. E nós ficamos internamente, porque a Galeria do São Luís tem umas áreas externas. E no primeiro andar, aí os vizinhos não gostavam da gente, qualquer coisinha eles encrespavam, qualquer coisinha eles chamavam o síndico, qualquer coisinha. Lá teve a maior operação policial de Rio Preto. Era um sábado que eu lembro que eu tinha ido para fazer as aulas de violão clássico lá. Aí por isso eu não fui cedo abrir a loja, foi você. E a hora que eu cheguei, tinha um maior esquema policial, nunca vi, os caras até encapuçados, bem armados e tal. 765, foi a primeira vez que eu vi 765, policial com 765 na mão para dar geral e moleque. E aí teve a cena mais cômica que eu já vi na minha vida, né? Que eu tava chegando nesse momento, que o Zé Mijão, que é meu homônimo, José Fernando, na hora que eu tava chegando, ele discutindo com o policial, porque ele descia, o policial mandava ele subir. Ele subiu, o policial falou, já te revistei, desce logo essa porcaria. Porque era uma escada. Ele desceu, o cara lá embaixo, já falei que não é pra ninguém descer, volta lá pra cima. Ele ficou descendo, subindo a escada várias vezes, e eu lá embaixo, pô, mas o que aconteceu? Não, ninguém sobe. Era um negócio, foi uma operação, como você falou, uma operação policial de proporções... Acho que eles passaram uma semana planejando para pegar em flagrante, que não pegaram nada. Não pegaram nada. Eles procuravam até no buraco da parede. Para procurar todo. Olharam cada disco, tiraram cada gaveta, cada coisa. E eu sentado lá no balcãozinho e o policial. Cara, eu me senti péssimo por causa dos colegas estando sendo revistados. Eu me senti péssimo, porque você vê amigos, a polícia dando uma geral e grosseiramente, você falava assim, cara, não precisa disso tudo. Pior, né? Não precisa disso tudo. Eu que cheguei depois, você via medo na cara deles.
Quer dizer, era uma cena assim horrível, né? Como cidadão, eu nunca vi uma coisa tão grotesca, porque ao passo que você via o medo. Aí eu ficava me questionando assim, falei, pô, eles usaram de uma força, desproporcional, né? Acharam que seria era um vizinho lá que era amigo de um policial, de um delegado que pediu, aí o cara veio procurando o maior tráfico de droga de Rio Preto. Ponto de foco de tráfico. Se fosse tráfico, ele não faz isso. Eles não fazem isso em ponto de droga. O que eles fizeram lá, cara, é sério, eles ficavam com 765 na mão, assim, ó. Aquela pedacinho, aquele corredorzinho lá, e o pessoal lá, como não cabia dentro da loja, o pessoal ia para as calçadas, ficava lá fora, ia para a rua, e daqui a pouco estava fechando a rua. E todo sábado aquele movimento, Aquele local ali nós alugamos por causa do pai. O pai era amigo do dono lá, o cara alugou para nós. Lembra? Ficamos um bom tempo ali. Seu Naranjo. Seu Naranjo. Ele alugou para nós ali, cobrava um aluguelzão para nós lá. Foi muito parceiro, porque houve também insistência de reclamação. E ele sempre não via maldade. Ele mesmo que as filhas dele tinham comércios próximos e passavam para ele. Falou, não, são tudo gente do bem. Falou, não tem motivo para tirá-los. O famoso eterno preconceito. Eterno preconceito. O pessoal julgava pela capa, né? E aquele lado assim, as pessoas que têm preconceito, elas não aceitam quando o que elas veem como ruim está dando certo. Então elas viam aquele movimento e viam que as pessoas não tinha problema, então aí que elas viam um problema, que elas queriam enxergar algum problema para poder dizer, olha, isso não pode existir, tem que sair daí. Mas não tinha motivo, era tudo passivo. O legal da loja é que você fazia amizade, você trocava conhecimento de música, formou-se banda. Lembra que a gente tinha um painelzinho de procurar banda, de vender? Eu fiz amizade até hoje de pessoas que não eram da roda, não sei o quê, por causa da loja. O Evandro, né? Lembra? Lembro. Ali foi um ponto é um dos pontos também marcantes, que aí envolve até muitas pessoas que hoje você encontra por aí, perdidas, mas que ainda curtem e que lembram, lojinha. Outro dia eu estou dentro da faculdade lá assistindo um cara da palestra de Big Data. E o cara falando de Big Data, não sei o que, legal, não sei o que. Daqui a pouco acabou a palestra, fui lá para cumprimentá-lo, né, para parabenizar pela palestra, não sei o que. Você não lembra de mim? Não. Eu ia na lojinha, e o cara falando de alta tecnologia, né, de umas linguagens totalmente... E o cara, eu ia na tua loja, eu morava em cima, descia lá para comprar uns discos, curtia heavy metal, não sei o que. E até hoje, né? Você encontra a pessoa, você cruza com a pessoa vem e fala, você é o Cassiano da loja, da lojinha, né? A pessoa não fala loja, né? Lojinha, né? Pequenininho, apertadinho, né? Da lojinha nós fizemos um festival. Tinha um rapaz que vinha pra cá, ele falava assim que ele morava no sítio, ele montava nos cavalos, ficava... montando a cavalo ouvindo Sepultura, como é que era esse negócio de peão lá, ele ficava ouvindo Iron Maiden, essas coisas todas. Aí tinha um policial que também ele entrava na loja, lá comprava alguns discos de heavy metal. Eu lembro de ter visto lá pessoas, auditor da Receita Federal, um senhor que comentou um dia que ele ia frequentemente comprar disco. Aí um dia ele parou para conversar, explicou, eu falei, eu sou auditor, contou a vida dele. Na verdade, a alternativa acabou virando meio que um ponto de encontro sociológico e psicológico, que muitas pessoas aproveitavam até pelo fluxo, era pequeno, mas tinha um fluxo constante de pessoas, então às vezes a pessoa parava ali e ficava conversando, aí parava para conversar com você, tirar dúvidas, trocar ideia. Teve fatos e fatos acontecidos em referência a isso, mais fatos inocentes de pessoas que iam lá, às vezes até por curiosidade, para saber o que era o ambiente. Chegou já, isso a gente não pode negar, pessoas que foram lá até mal intencionadas, mas saíram decepcionadas, porque viram que não era nada daquilo. Polícia passava direto, mas também não tinha motivo algum, então não tinha porquê. E o foco principal era dar acesso às pessoas a se encontrar. O mais legal da alternativa foi ali na Coronel, lembra da Coronel? Ali foi Qual que era ali, né? Eu não lembro, eu lembro do local, mas não lembro. Eu lembro que uma vez a gente estava um sábado, a gente abriu, tinha tanta gente que a gente fechou a rua. E a Coronel é um movimento grande ali de carro. Tinha tanta gente da região, de Rio Preto e região, que fechou a rua. Molecada tudo lá fosse do usado, né? O moleque tinha 3 discos lá, pegava um disco novo, ele estava cansado,
Aquele Venom at War, lembra do Venom at War? Ixi. Meu pai do céu, eles compraram na loja, não gostaram, depois chegaram na loja. Aí o pessoal falava assim, nossa, Venom at War é um clássico, vai tomar banho, assim, não aguento mais ver aquele, não aguentava mais ver aquele disco lá, mas foi legal, explicou. mas foi legal também para dar variedade, né? Porque ao mesmo tempo que você estava trazendo o catálogo novo, mas existia muita coisa que o pessoal não tinha conhecimento, que passou a conhecer. E não tinha dinheiro, porque basicamente o molecado não trabalhava, não podia comprar um disco novo, então pegava um usadinho, bem conservadinho. E também essa molecada que começou a curtir rock, já entraram e embarcaram ali do Metallica para frente. Não sabiam que existia um Black Sabbath, que não existia mais um catálogo. Então o usado ajudou nisso. Começou a aparecer discos de bandas importantes do cenário, mas que o pessoal não tinha no catálogo. Aí aparecia usados, cara, isso é legal. Pô, isso é legal, ouve aí, você vai ver. Aí gostava e... Via a efervescência trash, então... Trash, black metal... Destruction, os Creators... Tudo naquela linha. Tanto é que é um fato até interessante, né? Voltando um pouquinho antes da alternativa, essa questão de como era disco. Eu lembro quando saiu o disco Appetite for Destruction do Guns, que eu lembro de estar encalhado em loja aqui em Rio Preto. Eu cheguei lá, vi o disco, tirei, ouvi, falei, puta, na época, né, fiquei com a impressão assim, Led Zeppelin puro, né? Legal, curti o som. Mas eu falei, legal, um dia eu compro, né? Deixa aí. Muitos anos depois foi explodir, que até hoje é um dos discos mais vendidos pela Woodstock, que ele dá esse depoimento. Mas, ou seja, era assim, o povo não ligava, né? Não existia aquela coisa. Aí quando surgiu a alternativa com esse conceito, a gente vê que esse disco começou a voltar como usado, o pessoal começou a conhecer, apesar do sucesso estrondoso, mas começou a conhecer também bandas de hard rock, começou a ter outros acessos. Aqui eu pensei na loja, você encontrava a Iron, que era o mais vendido. As grandes gravadoras, né? As grandes gravadoras, era a Iron, o Scorpion, algumas coisas assim, o White Snake, por causa do Rock in Rio, essas bandas assim. Mas não tinha, por exemplo, o catálogo de estoque não tinha, você não achava nas lojas. Catálogo cogumelo, o pessoal, pelo amor de Deus. Não existia. Então não conseguia. E nós começamos também, porque que acontece? O disco importado na época era o olho da cara. E nós começamos a vender a fita cassete, que foi uma forma da pessoa comprar aquele disco que ele ouvia aquele som daquela banda que ele não ia conseguir de jeito nenhum, né? Aí a gente comprava uma fita cassete muito boa, TDK, lá em São Paulo, e copiava, fazia cópia aqui, que é o que eles faziam conosco lá, né? Aí quando a gente comprava, por exemplo, a gente comprava um disco, desse disco saía um monte de fitinha e vendia fita barato, porque para fazer, a ideia central da alternativa, até que a gente pensava nisso, a ideia central era dar uma força pro heavy metal dentro de Rio Preto. Era pagar o aluguel, pagar as contas e ter um ponto de acesso, porque se também não pagasse as contas, não ia durar muito tempo, mas era pagar. Lançar alguma coisa mesmo foi o Woodstock. Aí que a gente, lembra quando a gente comprou algumas coisas da Woodstock? O primeiro disco de heavy metal diferente foi o Êxodos, lançado pela Woodstock. Aí nós descobrimos que era pirata. Que ele pegava um disco, pirateava o negócio e a gente ficou chocado. Pensando que era... Até que a qualidade não era... Não, a qualidade era... Mas para nós era o importado custava 50 e a gente estava comprando por 25. Uau! Mas você lembra que tinha, eu não lembro se a EMG, que era uma gravadora grande, começou a lançar. E aí você entrou em contato e eles tinham um vendedor representante aqui na região. Aí o cara falou, não, o representante vai na sua loja, não tem problema. E o cara nunca aparecia. Aí um dia que a gente foi para comprar em São Paulo, você foi lá. Aí o vendedor interno abriu o jogo. Eu falei, cara, lá estão te boicotando. As lojas não querem que vendam para você. Que falaram pro cara, se vender para você não vai. Então, assim, a gente se sentiu realizado. Falou, pô... A ideia de surgir a loja foi uma oportunidade que a gente viu e uma carência que a gente tinha na cidade. Como é que a gente compra disso? Então a gente viu uma oportunidade, foi eu e o Mário que montamos. Eu lembro que eu fui falar com a mãe dele para pedir autorização para ele entrar de sócio. Eu tinha a ideia, tinha o conhecimento, e o Mário também curtia heavy metal e ele tinha o dinheiro. Ele vendeu uma Brasília, eu vendi um Chevette, juntamos dinheiro para montar a loja.
E foi um cara de coragem, a gente não conhecia nada de mercado, de comprar disco, onde comprava, onde que a gente buscava, a gente não sabia nada disso, Eu trabalhava na Coca-Cola, o Mário acho que não trabalhava. O pai dele é dono da gráfica. Dono da gráfica, ele trabalhava com Eden Gráfica, ele trabalhava junto com, acho que ele trabalhava junto com o pai, é isso, né? Isso. Eu lembro que eu fui lá falar com a mãe dele falou, mas e aí, como é que vai ser isso aí? Não, a gente vai montar uma loja de discos de heavy metal, não sei o que, né? Aí nós montamos e, pô, fomos alugar o ponto. Meu pai foi fiador, nós alugamos ali na Galeria Bacete, foi o primeiro lugar ali. Nós pedimos pro Anta de fazer a logo da guitarra, que era uma guitarra com asa, que era... Fantástico, né? Era maravilhoso. Era a guitarra do Handhold, né? Um símbolo do Handhold. É uma Fly V de asa. Ele pintou um vidro de 2 metros por 1,5 metro, escrito Alternativa. Legal. Aí nós conseguimos comprar 2 caixas de som, 2 caixas, não podia ser máquina de caixa de som, né? E era uma esquina da Galeria Bacete, no primeiro andar, no sobreloja ali. E abrimos a loja, quando o curso fomos para São Paulo, eu e o Mário, compramos uns discos, compramos umas fitas. Pôster, camiseta, pôsteres. Aí quando a gente começou a conhecer Bottom, que era dos Bottom e Pet. Pet também, que era muito comum se usar na época. Na época, Pet, Bottom, anel, aquelas coisas todas, braceletinhos, essas coisas todas, e montamos uma loja. A gente foi numa loja de usado para comprar um balcão, né? A gente mandou fazer uma prateleira para colocar o disco, eu medi o disco, passei para o cara o tamanho certinho que tinha que ser, ele me faz 3 centímetros menor, os discos tiveram que ficar de lado, porque não dava para ficar certinho. Aí, tá bom, né? Gastei toda minha grana nessa prateleira, vai ter que ser essa prateleira aí. É essa mesmo. Vai ter que ser essa. Aí a gente abriu a loja de discos, estava com a loja de discos aberta, aí o cara entra dentro da loja e pergunta assim, o que vocês vendem aqui? Remédio. A gente vende remédio com muito gosto e tem disco também, né? Aí começou. E aí o que aconteceu? Da roda, o ponto de encontro ficou a loja. Aí a gente ficava a semana inteira assim, entrava uns gatos pingados, uns colegas que iam na escola, parava ali, passava do serviço, passava ali, aquela coisa. Eu trabalhava, então eu tinha que colocar um funcionário. Eu trabalhava na Coca-Cola, na hora do almoço, tinha 2 horas de almoço, eu descia para ver como é que estava a pegada lá, aí eu voltava correndo, basicamente não almoçava, né? Eu descia de ônibus, que tinha vendido, o Marião que ficava, não era funcionário, era o Marião que ficava. O Marião que ficava, aí ficava o Marião, que era o sócio, aí eu ficava de sábado, aí sábado eu reunia aquela galera. Aí o que aconteceu? A molecada colocava o som alto e os vizinhos era comércio. Com o barulho alto, os caras depois me chamavam para conversar porque o barulho estava atrapalhando ele. Ele falou, pô, meu, até um dos donos da loja, um vizinho, era amigo do meu chefe na Coca. O meu chefe me chamou, vem cá, você montou uma loja lá? Assim, montei. Então, a tua loja está atrapalhando meu amigo. Eu falei, ixi, por quê? Não, porque estão colocando o som muito alto e ele precisa usar o telefone, não está conseguindo usar o telefone. Então tá, eu chegava lá, avisava, não sei o que, e voltava a trabalhar. Aí de lá nós fomos basicamente, sumariamente pedido para sair. Foi expulso? Fomos expulsos da galeria, mas juntava gente de tudo quanto é quanto da região. Virgem da região. Aí não ficava só o pessoal da roda, né? Porque virou o point da moçada que curtia heavy metal. E ampliou também o acesso, né? Porque aí as pessoas começaram que existiam na época pessoas que até curtiam, mas não tinham coragem, né? Onde comprar e onde chegar também, né? Aí começaram a frequentar, e até os pais, às vezes tinha pais que iam lá com os filhos comprar disco. Os pais ficavam lá de fora e os filhos ficavam lá dentro. Os pais ficavam só de olho, assim, de longe, né? Meu Deus do céu. Aí de sábado reunia aquela galera, aquela molecada de preto, era a oportunidade de tirar a tua camiseta e teu bracelete do coisa. Era o ponto de... E na época, onde você comprava? Você tinha que comprar na Heavy Metal Rock, que era em Americana. Aí você comprava, o cara mandava pro correio para você. Chegava o teu disco, que se chegava amassado, quebrado, torto. Então você tinha que comprar conosco ali. E ele, a gente começava... Aí começamos a buscar mais coisas de São Paulo, as lojas começaram a vender para nós.
Mas aí teve um detalhe, né? E um outro detalhe também interessante, né? Nunca houve interesse de lucro. Não. Que a gente até fazia uma coisa que nunca era impensável, né? A pessoa entrava com o disco para trocar. Então a pessoa levava o disco usado para trocar por um disco novo. E a gente aceitava, só tem que a gente não visava, tipo, vou ganhar muito dinheiro nesse usado e tal. Era tudo basicamente tipo assim, você tá pegando esse usado, esse novo, que vale 1/3, né? Cada disco seu vai entrar por 1/3, a gente vendia por 1/3 do valor que ele pegou. Por isso até quebrou a loja, né? Mas tudo bem, vamos passar essa parte. Mas chegou a incomodar, que eu lembro que foi uma época que as grandes gravadoras começaram a se atentar para a realidade de lançar rock no Brasil. Aí houve a própria Discolar. Eu lembro uma vez que você me contou que você foi lá, chegou para a moça e falou, acho que a primeira vez você falou, queria ver disco de rock. A moça ficou meio assim, aí te levou para uma sessão que não tinha nada a ver, achou que aquilo era rock. Não tinha nada a ver, aí você era obrigado a ficar caçando, porque estava misturado no meio, aí você achava um disco todo feliz. Pô, achei, fantástico, vamos levar para casa. E era o maior divertimento, né?